Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Tiago. Tiago, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2. Abra, por favor. Tiago, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 2. À medida que você encontrar, diga amém. Está aqui no telão também, está bem fácil. Diz assim a palavra de Deus: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Só até aí, feche os teus olhos. Pai, fale conosco através da sua palavra. Que antes das curas, dos milagres, da libertação, antes da manifestação das tuas bênçãos sobre nós, antes do clamor intencional, da oração da fé, a tua palavra, ela venha nos transformar por inteiro. Que a tua palavra venha mudar aquilo que necessita ser mudado em nós. Nós queremos ouvir o Senhor, ouvir a sua voz, apenas a sua voz. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. A gente pode, através da língua, dar vida ou matar uma pessoa. A língua, ela pode ser medicina que cura, mas também pode ser veneno que mata. A língua pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Eu quero que você faça uma rápida reflexão de como você tem usado a sua língua. Quem tem controlado a sua língua? As suas palavras servem para edificação? Ou as suas palavras são usadas para a destruição? A verdade é que diz a Bíblia que palavras são como sementes, e tudo aquilo que o homem semear, o homem também colherá. Aquilo que nós falamos é aquilo que também nós vamos colher.
Tiago fala algo muito importante. No capítulo 1, no versículo de número 19, Tiago diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Mas eu preciso dar ênfase nesse tardio para falar, porque esse é um dom que quase ninguém tem. A gente fala muito e a gente ouve pouco. A gente fala demais e escuta de menos. Você sabe como é ruim estar com alguém que fala igual papagaio? Sim ou não? É péssimo. Alguém que não sabe escutar, alguém que não sabe ouvir. Eu vou além, em outro contexto, alguém que sempre tem a razão de tudo. É muito ruim conversar, dialogar, debater com um dono da razão. É muito ruim. Alguém que não sabe escutar um contraponto, a opinião do outro, uma opinião diferente, uma opinião contrária. Sabe, queridos, que lucidez é isso? Sabedoria e equilíbrio está completamente relacionado no que você escuta, em como você escuta, em como você para ouvir o outro. A gente deve ouvir mais e falar menos. É isso que a palavra nos ensina. É isso que a palavra nos instrui. Então a gente deve se comunicar. A gente deve perdoar mais. A gente deve quebrar um ciclo de não graça, ao invés de explodir ou guardar mágoas. Saber comunicar, ter um bom diálogo, saber conversar é fundamental. No capítulo 3, aqui de Tiago, há uma descrição muito minuciosa a respeito da língua. E com certeza aqui a maioria já leu esse texto ou já ouviu sobre este texto. Então veja o que Tiago nos ensina, que primeiro a língua, ela tem a capacidade de dirigir você. A língua dirige você. A língua comanda, governa, direciona a sua vida por completo. É isso que Tiago diz. Tiago compara a língua a um freio de um cavalo e a um leme de um navio. Um cavalo indócil é um animal muito perigoso, mas depois de domesticado, ele é usado para o nosso prazer. Ele é usado para aquilo que é direcionado para ele fazer. Ele é usado para a sua função, para a sua responsabilidade. A sua força é usada para servir. Um pequeno freio direciona um forte animal. De igual maneira, um grande navio, ele é controlado por um pequeno leme. E é por causa deste pequeno leme que o navio não se choca com as rochas, que não existe um desastre. É por causa do leme. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina que a língua, ela tem igual forma o poder, a capacidade de nos dirigir. A língua, ela pode nos conduzir pelas veredas da vida, ou pode nos fazer amargar as mais dolorosas frustrações. Como a gente tem usado a nossa língua? Ela pode nos encaminhar para o desfrute da felicidade, mas também pode nos empurrar para o abismo da morte. O que é isso, bispo? Aquilo que você fala
conduz a sua vida. Aquilo que nós falamos conduzirá a nossa vida. Então, o que eu tenho que absorver nessa palavra? Você tem que ser senhor da sua língua, para nunca ser escravo das suas palavras. Quem é o senhor da sua língua? Como você tem usado a sua língua? Olha como isso é importante. Veja o que Tiago nos ensina. Tiago diz que a língua, além de nos dirigir, ela tem o poder de destruir. A língua tem a capacidade de destruir. Tiago compara a língua ao fogo e ao veneno, que ambos são altamente destruidores. Uma pequena fagulha em uma floresta pode gerar um incêndio. Um pouquinho de veneno pode ser algo mortal, pode matar uma pessoa. A língua destrói. Uma palavra maledicente, um boato maldoso, pode espalhar-se como um rastilho de pólvora e provocar grandes desastres. Como a gente tem usado a nossa língua. Um comentário doloso acerca de uma pessoa pode ser como um veneno mortal e gerar sofrimento, gerar destruição. A língua usada de forma leviana, ela pode trazer consequências irreparáveis. Uma palavra fútil, uma mentira deliberada, uma história questionável, uma meia-verdade pode mudar o curso da sua vida para sempre. É tão sério porque uma vez que você fala, não volta. Uma vez que você diz algo, que você usa a sua língua para proferir alguma coisa, você é responsável por aquilo que diz. Muita gente pode olhar para mim, um bispo de 28 anos, e falar: poxa, meu pastor, ele é novo, né? Mas maturidade não está ligado à idade. Eu conheço muitos meninos de 50 anos, e eu conheço muitos homens de 18 anos. Você entende como isso é sério? Você entende que muita gente tem emprestado a sua língua, eu sei que pode ser uma coisa forte, pesada em se falar, para o diabo. Pessoas insensatas, sem sabedoria, sem domínio, sem equilíbrio, sem lucidez, estão destruindo o futuro, destruindo uma vida inteira, por aquilo que estão falando. Pense antes de falar. As tuas palavras podem provocar dor, por isso nunca fale aquilo que vem na sua cabeça. Pense antes de falar. Minha esposa fala comigo isso sempre. Eu digo: amor, você tem razão. Como é importante parar, pensar, refletir antes de dizer alguma coisa. Porque eu particularmente, eu não conheço nenhuma pessoa mais sábia que a minha mulher, que a minha esposa. Ela para, ela pensa, ela entende o momento certo de falar alguma coisa. Eu já entendi lá em casa como é as coisas. Se eu estou estressado, ela sai de perto, ela vai para o quarto. Se eu vejo que ela não está num dia bacana, eu já sei o que fazer, eu saio de perto, vou para outro lugar. Então a gente fica em ambientes assim, fala: não, eu vou esperar o momento certo para falar. E assim dá certo, porque a gente pode sentar à mesa, olhar nos olhos, conversar, dialogar. As coisas se resolvem conversando. As coisas se resolvem
no diálogo. Não é gritando de forma histérica. Não é brigando, dizendo, mas aqui é assim. Não é assim que resolve. Escuta, eu vou além. Tem muita gente que está achando, o tempo vai resolver. Querido, o tempo não resolve nada não. Tempo só piora as coisas. Era uma ferida que pode virar uma lepra, uma hanseníase. É um machucadozinho que vai crescendo, que vai aumentando. Resolva. Chega de pendências na sua vida. É um tempo de você resolver e viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia fala que a nossa palavra, ela tem que ser verdadeira, boa para edificação, e também deve transmitir graça para aqueles que estão ouvindo. A nossa palavra, ela tem que transmitir isso aqui. Acontece muito comigo isso. Eu não estou querendo me colocar aqui, sabe, em uma posição angelical, nada disso. Vocês me conhecem, nada disso. Mas acontece muito comigo. Por exemplo, eu estava recentemente em um avião e teve uma confusão no avião, generalizada. Uma confusão. E começaram a xingar, uma brigaiada. Aí eu me levantei, conversei com todo mundo. Falei, pessoal, é assim, assim, assim. Eu em pé no avião falando com todo mundo. É assim, assim, assado. Porque a palavra de Deus fala isso mesmo. E um monte de gente lá que com certeza ateísta, etc e tal. Falei, todo mundo parou na hora. Olhou para mim, falou, você tem razão mesmo. Aí eu sentei, quando eu sentei, a aeromoça chegou em mim. E falou aqui, ei, mas me conta, o que você é? Eu falei, não, eu sou um pastor. Aí ele disse, mas você tem uma paz? Você transmite uma paz? Como assim? Eu falei, é o Espírito Santo que está em mim, ora. Ele manifesta paz. Eu fui no hotel hospedar em Santa Catarina. Aí eu cheguei assim no balcão para fazer ali o check-in do hotel. Aí a atendente, ela estava fazendo ali, ela parou de repente. Estava eu e alguns pastores comigo. Aí ela parou e ficou me olhando assim. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. E ela começou a sorrir. Aí eu fiquei meio, inquieto. Falei, o que está acontecendo? Falei, tudo bem mesmo? Ela falou assim, está tudo ótimo. Eu falei, o que houve? Aí ela falou assim, eu estava tão agoniada aqui. Eu estava tão angustiada, tão aflita. Você chegou, trouxe paz para o meu coração. O que é isso? O que você é? Eu falei, eu sou um pastor. Mas o que é isso, pastor? Eu falei, é Jesus que está na minha vida. Ele manifesta a paz. Não, eu vou profetizar algo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que aonde você for, a paz de Deus vai reinar. A paz de Deus vai se manifestar. Não tem como eu estar em um ambiente e a briga continuar, a contenda continuar, o conflito continuar. Não tem como, porque aonde eu chego, a paz de Deus também vai chegar.